Olá, queridos amigos da Casa do Caminho, mais uma vez reunidos para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Jesus, para refletirmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu espero que estejamos nos encontrando nesse momento em paz, em tranquilidade e que possamos, por alguns minutos, refletir e trazer para o nosso dia a dia algumas lições de Jesus. A lição de hoje, que a gente vai estudar, ela é a abertura de um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14, Honra a teu pai e tua mãe. E ele começa com a seguinte passagem: Sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e tua mãe. E aí nós pensamos esse mandamento, né? Honra a teu pai e a tua mãe. Ele é consequência do amor e da caridade. Se nós devemos amar ao próximo, que dirá aos nossos pais? Mas ele traz algo além do amor. Não é ame a teu pai e tua mãe, é honra. O que será que tem além do amor? Além do amor, tem a piedade filial, que é o tema da nossa reflexão de hoje. O que significa piedade? Piedade é aquela devoção, é o apego, concretizado através do respeito. Então, o honra, ele traz esse sentido, de que além de amar, além de ter atitudes caridosas e bondosas, nós devemos respeitar os nossos pais, nós devemos obediência aos nossos pais, nós devemos estima, nós devemos ceder. Esse é o combo que o honra teu pai e tua mãe traz pra gente. E aí, a gente começa a pensar, nossa, mas eu falei agora há pouco, né? Se a gente tem que amar o próximo, que dirá ao pai e à mãe? Por que será que eles têm essa posição especial, esse privilégio, essa excepcionalidade, vamos dizer assim? Ora, vamos pensar, como é a criação de um filho? Quanto tempo, quanta energia, quanto amor, quanta dedicação os pais não investiram para a criação de um filho? Quantas horas, quantas noites em claro os pais não ficaram para que o filho que estava doente, que estava adoecido, se curasse? Ficaram atentos para o auxílio. Quantas vezes não auxiliaram em algum aprendizado na escola, nos aprendizados da vida? Quantas vezes não deixaram de gozar de algum bem, de algum momento de lazer, de alguma tranquilidade, e investiram esse tempo, investiram financeiramente na educação dos filhos? Então é toda uma vida de dedicação que coloca, assim, pai e mãe em uma posição privilegiada, com destaque entre os mandamentos. E se a gente não retribuir isso? Veja, porque muitas vezes acontece o seguinte: não, eu cuido do meu pai e da minha mãe, inclusive, olha, para não morar no asilo, ele mora lá no fundo de casa, num quartinho lá que tem. Era dispensa o quartinho, mas agora é o quarto dele. Tá bom, para ele, não sai muito, tá bom. Nós já ouvimos
algo parecido com isso, não ouvimos? Será que esse é o respeito que está sendo trazido aqui na mensagem de hoje? Será que isso é honrar pai e mãe? Será que não assisti-los em suas necessidades? Não dar o carinho necessário? O Evangelho fala até dos pequenos prazeres que o supérfluo dá para a gente nessa vida, que é justo que os filhos, já ao fim da vida dos pais, proporcionem isso a eles. E ele nos lembra que os pais, quando haviam de proporcionar aos filhos, não deixaram de se esforçar para que isso acontecesse. Então, que o maltratar o pai e a mãe, o não respeitar, o não zelar pelo pai e a mãe, num momento de maior necessidade, já idosos, mostra ingratidão dos filhos. E aí é muito sério e muito grave, porque nós devemos a nossa vida ao pai e à mãe. Eles ocupam um local de destaque perante Deus. E no momento de nós retribuirmos, e com certeza nós não fomos criados, todos nós somos filhos, não fomos criados pelos nossos pais com eles pensando: vou criar esse filho bem, que é para ele lembrar disso quando eu ficar idoso e cuidar de mim. Não foi na base da troca. Mas chega um momento de retribuir. Chega um momento em que a obrigação do filho é zelar pelo pai, assim como o pai e a mãe zelaram pelo filho. Ah, mas tem pai e mãe que não agiam assim, não. Tem pai e mãe que não zelavam tanto que nem se está falando, não. Tem pai e mãe que faltaram e falharam na criação dos filhos. Tem. De fato tem. Isso será que tira do filho a obrigação de tratar bem, de zelar, respeitar e amar seus pais? Vamos pensar um pouco em justiça divina? Vamos pensar em reencarnações? Vamos pensar nos créditos e débitos que nós temos de vidas passadas? O que será que nós já não fizemos aos nossos pais? Em outras passagens, em outras vidas. O que será que nossos pais já não nos fizeram? E aí, nesta encarnação, um pai e a mãe falta na sua obrigação de bem criar, e nós nos julgamos aptos a então decidir que nós não devemos respeitá-los, que nós não devemos zelar, cuidar e ter uma boa estima com eles e amar. Será que nós estamos em posição de julgar a quem quer que seja, mas em especial aos nossos pais? Então, no Evangelho, o que nós temos é a indicação de cumpra a sua obrigação de honrar pai e mãe. Dentro daquilo que for possível, cumpra a sua obrigação, que é aquele combo do amor, mais o respeito, a obediência que a gente falou. Independentemente do seu pai ter falhado, da sua mãe ter falhado. Porque quem julga é Deus. Porque existe a justiça divina que nós acreditamos e nós sabemos que nada é ao acaso. Então, muitas vezes, é uma situação que nós precisamos passar. Que nós planejamos passar antes de encarnarmos. Mas aí chega aqui e a gente acha que está difícil demais, dá uma preguiça,
O nosso orgulho fala, não me tratou bem, por que eu vou tratar? Não é verdade? Mas não é essa a forma como nós devemos agir, não é esse o exemplo de Cristo. E aí, mais uma vez, Cristo fala para a gente amar os inimigos, ele não vai falar para a gente amar os nossos pais, independentemente do que tiver acontecido? Então, a nossa obrigação enquanto filhos é essa, honrar neste sentido. E aí, também traz logo no começo do capítulo o seguinte: honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Então a gente vê, primeiro, que nós tivemos aí toda uma reflexão do que é o honrar e do porquê honrar. E agora Deus está falando o seguinte: olha, faz isso que eu estou te falando, que eu te dou uma recompensa para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Então quer dizer que vem um combo. A gente assiste bem nossos pais, ama eles, e Deus dá uma recompensa. Mas tem uma coisa estranha nisso. A dilatada vida sobre a terra. Deus, a gente sempre vê nas passagens do Evangelho a orientação para a vida futura, a orientação para a nossa vida eterna. Por que nessa passagem Deus está oferecendo a vida material, a vida sobre a terra? Na verdade, isso era porque antigamente, lá os hebreus, não tinham ainda o entendimento da vida futura que nós temos, das várias encarnações. Então, não tinha como falar que Deus ia dar uma outra vida que não a da terra e que o povo na época compreendesse. Nós que já compreendemos, nós que, se voltarmos no começo do Evangelho, tem a passagem de Jesus falando, meu reino não é deste mundo, podemos entender que, em verdade, a promessa aqui é a da vida futura feliz. É a promessa da vida após a morte, da verdadeira vida. É a promessa de que, ao bem agirmos, nós garantimos a nossa felicidade. Porque a nossa evolução é exatamente isso, não é? Cada dia, o cuidado amoroso com os nossos atos, com as nossas atitudes. A atenção para nossas faltas. E assim nós vamos, degrau por degrau, evoluindo. Degrau por degrau, subindo em rumo à nossa evolução. Então essa mensagem de hoje, ela nos deixa esse recado da importância de amar, de respeitar, a importância de ter paciência com nossos pais, a importância de zelarmos por eles e a atenção ao zelo, ao verdadeiro zelo. Estamos fazendo tudo o que podemos por eles? Que fique em nossos corações essa reflexão para no nosso dia a dia bem agirmos, rumo à nossa felicidade. Fiquem em paz, fiquem com Deus.